Algumas histórias, por mais extraordinárias que pareçam, acontecem de forma silenciosa. A rotina vai seguindo e ninguém percebe que aquilo ali está acontecendo. O tema desse podcast é assim. E eu confesso que eu pensava que isso nunca poderia ter acontecido comigo. Então foi um desafio criar roteiro, fazer entrevistas, entender que de fato é possível. Eu tô falando de gravidez silenciosa, de mulheres que passaram 9 meses grávidas, 40 semanas com um bebê crescendo na barriga e só descobriram isso na hora do parto. É que minha gravidez, gente, foi bem barulhenta, viu? Com um mês eu tive dor de cabeça, enjoo, tontura, prisão de ventre. Minha barriga demorou um pouquinho de crescer, é verdade, mas do 6º para o 7º mês deu um pulo. Minha filha mexia tanto, meus pés incharam, eu tive azia, enfim, todos os sintomas e também um amor imenso crescendo dentro de mim. Eu sei que cada família tem uma história para contar de gravidez e você deve estar aí tendo gatilhos, lembrando de como foi sua gravidez, de como foi a gravidez da sua esposa, mas quando essa história só nasce no dia do parto? Pois é, hoje vamos entender como é possível não sentir nada durante uma gestação. Eu sou Thaíque Carvalho, mãe de Isabela, que hoje tem 5 anos. Vamos juntos para mais um episódio do nosso Conexão INTS. E para encerrar, uma boa notícia. Tiveram alta hoje da maternidade Teresa Ramos, em Lages, a jovem de 19 anos e o filho recém-nascido. E olha que curioso, ela deu entrada na unidade sem saber que estava grávida. Por sorte, os dois passam bem. Agora o sentimento é de alegria. Com a filha recém-nascida nos braços, Tainá respira mais aliviada. Inclusive, consegue contar os detalhes do nascimento bem mais tranquila. A jovem de 22 anos levou um tremendo susto ao sentir fortes dores na barriga, ir ao banheiro e dar à luz. Aqui no Brasil, eu não encontrei dados oficiais de quantas mulheres não têm sintomas durante a gravidez. Mas numa busca pela internet, é fácil encontrar depoimentos de mulheres que foram ao hospital com dores abdominais e voltaram para casa com um bebê nos braços. A gente acabou de ouvir esses relatos. Ouvimos até que um bebê chegou a cair no vaso sanitário e, felizmente, ficou tudo bem. Mas segundo a revista norte-americana Medic Spregled, em 2020, uma a cada 7.225 mulheres só descobre a gravidez no momento do parto. E eu conheço uma dessas mais de 7.000 mulheres. Marivane Oliveira. Ela é autônoma e não teve nenhum sintoma até as 36 semanas. Ela já tinha uma filha chamada Manuela. Na primeira gestação teve todos os sintomas de gravidez, mas a segunda não sentiu absolutamente nada. No dia, já em agosto, minha irmã sempre falando, seu pé tá inchado, e eu achando normal, achando que minha sandália tava apertada, pã. Aí ela falou, rapaz, seu pé tá inchado, faça um exame. Você lembra que quando você tava assim, foi quando você tava grávida de Manu? Eu digo, lembro. Eu digo, pra tirar isso da sua cabeça, pra parar com sua implicância, eu vou fazer um exame. Chegou, fui na clínica, acabei não tive como fazer exame de sangue. Eu perguntei se tinha vaga para fazer ultrassom. Por quê? Por desencargo de consciência, bora fazer uma ultrassom que a gente já vê se tem, se não tem. Cheguei, fiz, e o médico já foi largando logo. Ele largou logo, você está grávida de 36 semanas e precisa que você... eu digo, doutor, é sério isso? Ele é sério. Você precisa fazer o parto hoje, porque você não tem líquido nenhum. Eu disse, gente, eu não sabia que eu tava grávida. Aí ele disse, é raro, mas acontece. Foi isso que ele me falou, é raro, mas acontece. Mas se você fizer seu parto hoje, vai estar tudo bem, o bebê tá bem. Amanhã já entra em sofrimento. Não pode passar de hoje. Eu disse, tá certo, eu vou fazer o que agora? Meu Deus. Aí você saiu de lá e foi pra maternidade. Eu saí de lá, fui pra casa. Não, e detalhe, eu ainda virei pro médico e perguntei. A única coisa que eu consegui falar, eu posso ir trabalhar hoje? Porque eu não estava raciocinando direito. Meu Deus. Ele, não, você não pode, você vai sair daqui, a partir de agora você já tem que ficar em jejum, e a partir de agora
você já vai pra maternidade pra ter esse bebê hoje, não pode passar. Você estava sozinha? Não, eu tava com meu esposo na hora. Tá. Meu esposo na hora. E ele ouviu também essa informação? Ouviu, ficou em choque, ele só ficava me olhando assim, tipo, é sério isso? E eu perguntando no olhar também pra ele, é sério isso? Meu Deus do céu. Mas sem sintomas nenhum, não senti nada. E tipo assim, por eu já ter uma filha de 5 anos, era pra eu sentir alguma coisa. Mas não, eu não senti nada. Foram 36 semanas sem sentir nada, enjoo, nada. Mas como a medicina explica esses casos? O que a gente ainda não sabe sobre o nosso corpo? Eu vou bater um papo com a médica Silvia Mello. Ela é ginecologista obstetra no Hospital da Cidade, em Maceió, que é administrado pelo INTS. Anos atrás, eu tive um caso de uma paciente que ela chegou parindo e ela foi procurar o pronto-socorro porque ela estava com a dor abdominal, achando que era uma apendicite ou coisa parecida, e na verdade lá no pronto-socorro descobriram que era uma gravidez e disseram, ela vai para uma maternidade. E ela chegou lá assim, revoltada, que ela, não estou grávida, eu não estou grávida, o meu amor, você tá nascendo, e estava nascendo, tá? Então assim, a gente mostrou o neném a ela e ela ficou assim, como pode uma coisa dessa? Então me fez lembrar desse momento ímpar, de 25 anos eu só tive esse, viu? É isso que eu ia perguntar. Então não é raro acontecer uma gravidez silenciosa, porque em 25 anos só uma mulher, né, teve... Realmente, veja só. As pacientes que são um pouco mais acima do peso, elas podem esconder um pouco mais de tempo que essa barriguinha cresça, né? As mais magras não, porque é evidente. E essa até, ela não chamava atenção, sabe, Thaí? Que ela não era gordinha, vamos dizer assim, que tá dando para esconder. Realmente, quando ela deitava, aí era que ficava evidente que aquela barriguinha grande não era, assim, e com muitas dores ela, né? Quando a gente pegou, sentia que aquilo ali realmente era contração. E quando eu realizei o toque, realmente, aí o polo cefálico, né, a cabecinha já estava vindo, já com tudo que tinha direito. Agora, doutora, quais são os riscos de uma gravidez silenciosa? Porque eu lembro que eu tomava tanta vitamina, eu fazia o pré-natal, e uma mulher que não sabe que está grávida, ela não tem tantos cuidados, né? Isso. Primeira coisa, a gente mais tenta pregar hoje é o pré-natal. São consultas mensais que a gente deve começar esse pré-natal o mais cedo possível, antes de completar 12 semanas de gestação, né, que é o 3º mês. Então, é o período ideal. Quem me dera que todas começassem antes de querer engravidar, né, pelo menos um períodozinho de 3 meses antes, para que eu pudesse fazer alguns exames, dar uma checada na anemia, ver colesterol, ver como é que está essa glicose, né? A anemia por isso que você fala tanto em vitaminas, é uma das coisas que a gente tenta mais prevenir durante o pré-natal. Então, quanto mais precoce você descobre as coisas, mais cedo a gente trata, mais cedo a gente intervém e a gente previne uma série de desfechos inadequados, porque a anemia anda de mãos dadas com a infecção. Então, eu posso ter uma mãe no pós-parto com um risco maior de infecção quando ela tem anemia. E vem o período de amamentação, que debilita muito essa mulher, onde ela precisa realmente estar bem alimentada, não ter nenhum tipo de anemia, para que o leite dela seja o suficiente, forte. Eu até costumo dizer a elas que não adianta, o organismo pega tudo de bom delas, bota no leite materno e não quer saber delas, né? Tudo de bom pode ser a mãe mais desnutrida do mundo, mas tudo de bom está ali naquele leite. E muitas vezes falta para o organismo materno, mas não falta no leite materno. Agora, como é que a ciência, né, a medicina explica essa gravidez silenciosa? Por que algumas mulheres realmente não sentem nada, só descobrem ali na hora do parto? Geralmente, algumas têm relatos que elas continuam menstruando. Tem pacientes que elas têm também muitos ciclos que elas não menstruam. Então, elas são acostumadas a passar... Eu já tive pacientes que foram 8 meses, 9 meses sem menstruar. E para ela isso era o normal, porque ela tinha síndrome de ovários policísticos.
Então, essa síndrome, ela faz com que haja uma ausência de menstruação. Então, por quê? Porque ela não ovula. Mas essa mulher é uma das que pode ser pegas nisso. Ela, um períodozinho, ela pode ovular, ali ela engravida e nem deu tempo de aparecer a menstruação dela, né? Então, assim, ela acaba achando que é do ciclo normal dela, realmente, e não percebendo que é uma gestação. E muitas até tomam contraceptivo, DIU, injeção, e então assim, elas não acreditam, não tem como eu estar grávida. E às vezes acabam até minimizando algum sintoma. Não, estou com um pouquinho de enjoo, mas é impossível eu estar grávida, se eu estou me prevenindo. Acontece isso também, né? Sim, sim. Há relatos também, né, de bebês que nasceram segurando o DIU na mãozinha. Pois é. Quando Como é que abriram pode, a mãozinha, doutor? o DIU estava lá, né? E relatos também desse DIU coladinho na placenta, né? Então, assim, muitas realmente... mas eu estava tomando minha injeção, eu estava tomando meu comprimido regularmente, não teve nada que dissesse, eu errei na data. Algumas, né, tem realmente, que tem uma pequena falha, ou de horário, ou do dia, e acabou ocorrendo a falha contraceptiva, né? Mas também isso serve de alerta para a gente ver, nenhum anticoncepcional, nem a laqueadura tubária é 100% garantido que você está protegida de uma gravidez. E os anticoncepcionais, isso. Eles têm um índice de falha de 0,001%, mas pode ser você a 0,01%, né? E aí você sai de casa para ir trabalhar e volta com o bebê. Foi o caso de uma amiga minha que eu conheço, viu, doutora? Ela não teve nenhum sintoma, estava sem líquido nenhum, então a bebezinha não mexia. Graças a Deus que está tudo bem. Mas ela, assim, ela não tem sobrepeso, nada, mas realmente ela não sentiu nada. Foi ao médico porque o pé dela inchou, na verdade, aí quando saiu de lá, já saiu com a bebê. E aí minha pergunta é, a gente vai criando vínculos com a barriga, né? A gente conversa com o bebê, a gente prepara o quarto, a gente prepara o enxoval, a gente prepara a cabeça. E uma mãe que não passou por isso, assim, que não sabia que estava grávida e de repente ela, na hora do parto, ela descobre. Pode ser que tenha uma depressão pós-parto maior. Como é essa aceitação? Sim, aí o psicológico conta muito, tanto que elas podem ter uma atitude de negação, né? Negar. Essa minha, ela negou até o fim. Então, assim, ela vê aquele bebê, deve ter sido um choque emocional para ela muito grande, né? Então, assim, você se deparar com uma situação dessa, pode ter sido, eu não queria isso agora. Então, assim, às vezes a atitude de negar é tanta que você pode, e um dos piores quadros do final realmente é a depressão pós-parto, né? Existe, assim, no direito que mulheres que cometem infanticídios, né, elas não têm pena imputada porque elas não estavam tão conscientes de seus atos naquele momento. Então, assim, o puerpério é uma fase onde os hormônios, eles estão altamente alterados, tem muitos que estão baixíssimos, e isso causa muito, vamos dizer assim, transtornos, principalmente a depressão. E aí precisa de ajuda psiquiátrica, até psicológica também, né? Sim, uso de medicações, né? Tem muitas que é uso de medicação antidepressivo mesmo. O impacto de uma gravidez silenciosa é profundo. Imagine sair de casa para trabalhar e voltar com mais uma filha. Marivânia, que a gente já conversou aqui, ela não tinha enxoval, não tinha preparado a casa, muito menos a cabeça. Teve que explicar para muita gente que realmente ela não sabia que estava grávida. Foi uma surpresa sem tamanho. Estava trabalhando normal. Minhas roupas que eu deram normal, minha farda eu estava usando normal, do início ao fim, normal, sem alteração nenhuma. E isso tudo porque também não tinha líquido, né? Aí a barriga não cresce tanto e o bebê não pode se mexer, né? Isso mesmo. Ele falou que provavelmente eu não sabia, assim, e não estava sentindo por conta do líquido que eu não tinha. Tava zerado. Ele até perguntou, você não sentiu nada descendo pela sua perna, alguma coisa? Eu disse, não, normal, tava trabalhando normal. E sua menstruação? É isso, eu não estava menstruando porque eu estava emendando o remédio. Então você estava tomando anticoncepcional? Tava tomando um anticoncepcional. Meu Deus!
E você não pensa em processar, não? O anticoncepcional, enfim. Não, porque assim, é como eu estava falando aqui. Às vezes a gente se passa, às vezes a gente esquece um dia de tomar, entendeu? Que é o que Uhum. pode ter acontecido Sim. também, entendeu? Então, se eu penso assim, talvez, pô, você estava grávida, mas se tivesse acontecido alguma coisa pior, talvez eu até faria, entendeu? Mas eu não faria isso, até porque minha filha tá bem, nasceu super saudável, graças a Deus, graças a Deus. E é isso. Marivânia, e aí? Você saiu de lá, foi para casa, arrumou suas Pra coisas. cá. Ele te falou já o sexo nessa hora do bebê? Não tinha Não, nada. não. Não, ele não me falou porque ele disse, ó, eu não consigo ver. Eu não consigo ver, porque como você não tem líquido, o bebê não consegue se mexer muito. Aí ele falou, não consigo ver, mas vou chutar, mas não é certeza nenhuma. Pode ser que seja menina. Eu disse, vou parir no escuro. Ele disse, vai, dessa vez você vai, porque eu não posso te dar certeza nenhuma, mas pode ser que seja menina. Eu disse, tudo bem. Fui para casa, arrasada, chorando, que, meu Deus do céu, não sei onde eu arranjei tanta lágrima nesse dia. Aí corre, liga. A minha sorte que no meu bairro tem uma loja de bebê. Aí eu tenho um contato de lá, que eu sempre compro para minha filha. Aí mandei mensagem para lá, expliquei a situação toda, expliquei, ela, não, a gente ajeita aqui, aí fui pegando só coisas neutras, besteirinha, poucas coisas. Sim. Só coisas neutras mesmo, porque eu não sabia o que era. E até lá na maternidade, o médico também fez ultrassom e ele também não conseguiu ver se era menino ou menina. Não conseguiu. E aí, no outro dia, no outro dia nasceu? Não, teve de fazer no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Cesárea? Isso, uma cesárea. Eu não podia parto normal também. Aí não nasceu podia. E quando você viu nos seus braços assim, a sua filha... É Sofia, né? Sofia é o nome dela. Eu aí ainda não acreditei. O susto foi grande ou foi melhorando? Quando eu vi, eu digo, meu Deus, é sério isso? Ontem eu estava normal, trabalhando, fazendo tudo, minha vida normal, minha rotina normal, e agora eu vou voltar para casa com o bebê no colo, nos braços. Assim, agradeci a Deus, porque Sofia foi um verdadeiro milagre, entendeu? Um verdadeiro milagre, porque uma pessoa que não sabia da gravidez, não fez pré-natal nenhum, não tomou vitaminas, não fez exames, não fez nada, um bebê nascer super saudável, sair da maternidade até primeiro que os bebês que nasceram antes, entendeu? E eles deram como prematura, por nascer por 36 semanas, mas fizeram exames, fizeram teste, tudo certinho, tudo direitinho, digo, o verdadeiro milagre está aqui nas minhas mãos. Para a gente aprofundar mais esse assunto, eu perguntei à doutora Silvia Mello alguns mitos e verdades sobre gravidez. Vamos ouvir. É verdade que se a mulher fizer xixi depois do ato sexual, ela não fica grávida? Mito ou verdade? Não, isso é mito. Na verdade, não é fazer o xixi. Quando se tem uma dificuldade de engravidar, a gente pede que a paciente, após o ato, ela fique um pouco mais deitada na cama, para que aquele esperma permaneça ali mais tempo. Mas, assim, assim que tem o ato, a gente levanta e vai ao banheiro fazer xixi, claro, isso vai escorrer, né? O esperma escorre. E com isso eu posso ter uma diminuição. Mas se o espermatozoide já alcançou lá o canalzinho, nada mais vai fazer ele descer. Já era, né, doutora? E ao contrário, se botar as pernas para cima depois do ato, acaba que ajuda a engravidar. Exatamente por esse motivo, porque você tem uma maior quantidade de espermatozoides que ficam ali naquele local, né, à disposição, aguardando para seguir o caminho. Doutora, para a gente fechar, eu acho que o que fica desse assunto é que o corpo, principalmente da mulher, né, que a gente está falando de gravidez, tem muitos mistérios ainda, né? E envolve o psicológico com o que o corpo também fala sobre a gente. E acho que a gente precisa deixar uma mensagem assim que cada mulher vai reagir de uma forma. Então, é importante a gente não fazer críticas. Não. E que toda mulher sempre tenha isso em mente. Vá ao seu ginecologista regularmente, mesmo sem sentir nada. O que nós, como ginecologistas, desejamos é isso.
é que elas nos procurem antes de sentir qualquer coisa. Na verdade, a consulta ginecológica é um exame preventivo. Eu vou tentar prevenir. Então, eu não quero que você venha com queixa. Eu quero que você venha sem a queixa para eu continuar, para eu manter que seu organismo continue tudo ok, sem queixas. Quem tem a vida sexual ativa uma vez por ano deve ir. Sim, e às vezes até 2 vezes, dependendo do problema, né? Se você menstrua regularmente também, 1 vez por ano. Se você tem qualquer alteração menstrual, procure sempre seu ginecologista, procure fazer os exames de rotina e aí tentar a gente achar uma solução para isso. Porque também tem gente que diz, eu morro de cólica menstrual, mas isso é normal. Calma, isso não pode ser normal. Isso pode acontecer, isso pode ser frequente, mas normal não é. Então, hoje em dia, com muitos casos, muitos diagnósticos de endometriose, a gente dá também dessa forma, né? Bom, mas além do lado médico, a questão legal também deve ganhar relevância. Muitas mulheres relatam que estavam usando a pílula anticoncepcional de forma correta, ou estavam usando injeção, ou até o DIU, e mesmo assim acabaram engravidando. Bom, Dr. Rodrigo Brandão é advogado, diretor jurídico aqui do INTS, e ele fala que é possível entrar na justiça em casos assim. E aí, além da gente ouvir médicos e saber esse lado médico, a gente também queria saber do lado legal. Se alguma mulher está tomando contraceptivo de maneira certinha, ela tem como entrar na justiça se acontecer alguma gravidez silenciosa? Então, existe sim a possibilidade, apesar de ser um pouco mais remota. Por quê? Esses métodos contraceptivos, como injeção, como medicamento, já existe definido na bula que esse medicamento ele não é infalível. Então, o STJ, por exemplo, ele já considera que é de fato notório essa margem de falha, e aí por conta disso não existe uma responsabilização das indústrias farmacêuticas e das indústrias que produzem, né? Ou seja, já está ali dizendo que pode falhar e por acaso, se a mulher engravidar, ela está dentro desse percentual. É 1%, é pouco, assim. É menos de 1%. Menos de 1%. Depende muito do medicamento e do produto. Por exemplo, um DIU também tem uma margem de falha, só que não chega a ser 1%. Tem medicamentos que chegam até 0,2%. Mas existe, né? Mas existe, e aí por conta disso e por ser uma situação notória, o STJ disse, inclusive, que as empresas elas não precisam nem provar que não houve a falha, porque, de fato, a falha já é prevista e é possível de acontecer. A pessoa que está usando o medicamento comprovar que houve um vício na fabricação, era farinha, já teve um caso notório também, de medicamento que, no final das contas, se provou que era farinha, não o medicamento. Então, aí, nesses casos, aí sim, existe um vício na produção do medicamento, enfim, do método contraceptivo, e aí sim, cabe uma indenização em favor dessa pessoa, dos pais, inclusive, não só da mãe, quanto do pai também. E aí a pessoa entra, no caso, contra a indústria farmacêutica. Nesses casos em que há vício da produção do medicamento, sim, contra a indústria farmacêutica. E outros métodos, como laqueadura, vasectomia, como é que isso ocorreria? Pronto, aí é um pouco diferente. Foi comprovado uma falha humana, um erro médico mesmo, tanto na laqueadura quanto na vasectomia, então se for comprovado que houve um erro médico, aí sim também é possível a responsabilização do profissional. Agora, doutor, me veio uma dúvida. Nessa laqueadura e vasectomia também tem essa falha de 0,0? Também tem essa falha. Também tem. E aí é comum, inclusive, quando as mulheres ou os homens forem fazer esse tipo de cirurgia, eles assinam termo de consentimento. Porque naquele termo de consentimento, inclusive, tem a previsão expressa de que existe essa chance do procedimento não ser eficaz 100%. E aí, inclusive, já teve situações em que os médicos foram condenados justamente pela ausência desse dever de informação. Então, ele descumpriu esse dever de informação para o paciente, e aí aconteceu a gestação indevida ou não querida, e por conta disso o médico foi responsabilizado. Então, mas se não houver nenhum tipo de erro médico, de procedimento mesmo, e for comprovado que o médico deu ciência ao paciente dessa possibilidade de falha, aí também é afastada a responsabilidade do profissional.
Algumas mulheres demoram de sentir os efeitos da gravidez, mas descobrem alguns meses antes do parto que estão grávidas. A gente vai conhecer também a história de Cláudia Calazans. Ela é analista operacional pleno aqui no INTS de Salvador e só descobriu que estava grávida com 5 meses de gestação. Aconteceu na minha segunda gravidez. Eu já tenho uma menina e na minha primeira gravidez eu tive todos os sintomas. Só que na segunda gestação agora, ela foi diferente. Eu não tive nenhum tipo de sintoma, vivi a minha vida normalmente. E aí nesse período, eu ainda fiz os exames que as mulheres fazem todo ano, preventivo, transvaginal, o abdômen total, e não viram que eu estava gestante, que eu já estava grávida. E nisso, eu já estava com 3 meses. Então, só vim ter o primeiro sintoma com 5 meses, que foi aí que eu fiz um teste de farmácia que deu positivo, e aí logo eu fiz o beta para confirmar. Mas antes disso, eu não tive nenhum tipo de sintoma. Qual foi o primeiro sintoma que você sentiu depois desses 5 meses? Foi a menstruação, que ela suspendeu, e aí, como vem certinha, né? E aí, quando eu fui ver, positivo. Ô, Cláudia, mas nesses 3 meses, no caso, nos 4 meses anteriores, a menstruação estava vindo? Isso, estava vindo normal. Assim que suspendeu, eu fiz logo o exame para poder saber, porque ela nunca tinha atrasado. E aí foi que eu verifiquei e deu positivo. E você tomava algum remédio contraceptivo? Tomava a pílula. E aí, nesse período, que eu acredito que foi o período que eu engravidei, foi no período que eu troquei de remédio. Que aí não fez o efeito. Isso, aí eu troquei para injeção, né? E aí eu acredito que tenha sido nesse período aí que eu tenha engravidado. E aí depois disso eu fiz o beta e deu positivo. E aí, você não estava esperando? Como é que foi para a família? Mais um, que já tinha uma menina, né? E aí veio um menino. Isso. No início, eu fiquei em choque. A gente fica desesperado e a gente vai falando com as pessoas, né? Só que a gente só acredita quando acontece com a gente. Quando aconteceu... Pode falar. Pode falar. Quando aconteceu comigo, eu falei que eu achava que isso não existia. Até acontecer comigo. Aí foi que eu comecei a conversar com as pessoas, até algumas tive que provar com o exame, que eu tenho um exame de que eu estava com 3 meses já e não foi verificado que eu estava grávida. Foi um pouquinho complicada essa fase. Para mim foi difícil assim fazer esse podcast, esse roteiro, porque eu tive todos os sintomas, né? Logo no comecinho ali eu tive tudo que você imaginar. E eu falava, gente, como é que uma pessoa não sabe que está grávida? Meu Deus, eu senti tudo. E agora você ainda falou que a primeira filha você teve todos os sintomas, ou seja, cada gravidez realmente é uma gravidez, mesmo sendo na mesma mulher. E eu queria levantar exatamente essa bandeira assim, de não criticar quem está passando por isso. Porque qual a intenção de uma mulher esconder uma gravidez, né? Já está sendo tão difícil você descobrir uma gravidez que não foi planejada ali. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, disso que você ainda teve que passar o susto, meu Deus, estou grávida de novo, e ainda ter que lidar com essas situações aí. Isso. As pessoas ainda não entendem, né, que realmente existe isso. Tem pessoas... Eu ainda tive sorte que eu descobri com 5 meses, mas tem mulheres que descobrem já na hora do parto. Eu também não acreditava, falava, meu Deus, como é que uma pessoa não consegue ver o bebê mexer? Com 5 meses o bebê já estava mexendo, só que no meu, ele não estava. Não estava, eu só vim começar a ver ele mexer depois que eu descobri realmente. O único sintoma que eu tive na minha gravidez foi a menstruação. Não tive enjoo, não tive nenhum outro tipo de sintoma, só a menstruação. E se não fosse ela e a barriga... A barriga começou a crescer após o 5º mês. Aí que ela já começou a ficar diferente. Aí as pessoas começaram a notar que minha barriga estava diferente, só que, mesmo assim, estavam achando que
eu estava escondendo, porque eu escondi durante todo esse período a gravidez. Já é uma fase difícil para a mulher, e ainda ter pessoas criticando é pior ainda. É bem difícil. Hoje eu sei que eu passei por uma experiência maravilhosa, que é difícil de acontecer, mas acontece. E eu peço para as pessoas não fazerem isso com as mamães que descobrem tarde. É muito ruim para elas e para o bebê também. Se por um lado ouvimos depoimentos de mulheres que estavam grávidas, mas não apresentaram nenhum sintomas, por outro lado existem os casos das mulheres que não estavam grávidas, mas sentem todos os sintomas, o que a gente chama de gravidez psicológica. Isso também acontece. O médico que fez os exames de pré-natal na mulher que foi dar à luz e recebeu a notícia que teve uma gravidez psicológica prestou depoimento à polícia. Ele foi ouvido durante toda a tarde em Mauá, na Grande São Paulo. O marido da jovem também foi à delegacia. Ao chegar na delegacia, o médico Wesley Lima não quis gravar entrevista, mas confirmou que realizou o pré-natal em Laiane. A enfermeira do posto de saúde, que também acompanhou o pré-natal de Laiane, saiu da delegacia sem falar com a imprensa. O marido de Laiane também esteve na delegacia e acompanha de perto as investigações. Eu espero uma resposta para saber o que aconteceu, né? Se tinha criança mesmo, onde foi para essa criança, se está viva, se está morta, é isso que eu espero. Eu também perguntei à doutora Silvia Mello sobre esse tipo de gravidez, a gravidez psicológica. Agora, como existe a gravidez silenciosa, existe a gravidez psicológica também. Que você não está grávida, mas começa a sentir todos os sintomas. Já teve paciente assim, doutora Silvia? Essa a gente tem muito mais, engraçado, né? Inclusive, eu tive uma semana passada. Apesar disso, porque geralmente a gente encontra pacientes que é a primeira vez que elas engravidam, né? Que elas querem engravidar, que elas querem muito. Mas essa já era o terceiro filhinho dela. E ela disse, olha, eu fiz o ultrassom. No dia que eu fiz o ultrassom, o médico me disse friamente que eu não estava grávida. Eu sangrei no dia do ultrassom, mas doutora, eu vim aqui porque eu não estou acreditando. Olha isso. Eu não estou acreditando porque a minha barriga está crescendo. E realmente, olha, como eu dou aula, né, numa das faculdades aqui, eu estava com os alunos, realmente, se você visse, tá aí, aquelas em pezinha, tinha aquela saliênciazinha da barriga, e que ela era uma paciente magrinha, né? Então, fácil de perceber. Aí minha gente, peraí que eu vou deitar ela e vamos palpar. E a gente não achou absolutamente nada na palpação, né? E aí também pode sentir tudo isso, né? Os seios crescerem, a barriga crescer, tem enjoo, todos os sintomas da gravidez. Exato. Então, assim, a gente deitou ela, a gente palpou. Eu fiz ela segurar também a mão junto comigo na barriguinha dela. Olha, você tá vendo que não tem nada aqui. Pedi um outro ultrassom para ela se conformar. E realmente não tinha nada. Porque para ela, quem tá errado é o médico que fez o ultrassom para isso, né? É porque ela tem certeza, tá na cabeça. E às vezes um jeitinho, como você diz, às vezes, né? Porque às vezes o ultrassonografista, ele não é tão aproximado dela como o obstetra, aí ele às vezes é um pouco mais frio. Então, assim, aí ele dá essa notícia, mas você não tá grávida? Para ela caiu o mundo dela ali naquele momento, né? E realmente ela disse, olha, eu sangrei depois que ele me deu a notícia, mas a minha barriga está crescendo. Então, aí eu pedi um outro ultrassom, fui, né, conversei com ela chorando a consulta inteira, porque ela queria esse neném, né? Então, a gente pede também sempre apoio psicológico. Na verdade, o apoio multidisciplinar hoje no pré-natal é muito importante. Eu tenho que ter nutricionista junto a mim, eu tenho que ter psicologia, eu tenho que ter enfermagem, então eu tenho que ter o serviço social. Então, é um grupo, né, em cima de uma única pessoa que, naquele momento, está precisando de todo esse apoio. O que ouvimos nesse podcast hoje desafia muitas certezas sobre o corpo feminino. A gravidez silenciosa é um fenômeno intrigante e reflete a complexidade e a individualidade de cada mulher. O mais importante é ter acesso às informações, é a gente trazer esse tipo de discussão. E esse é o nosso maior objetivo aqui no Conexão INTS.
é informar. Então a gente volta em breve com muito mais assuntos. O Conexão INTS é um produto da comunicação corporativa do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde. Esse foi nosso episódio número 33. Obrigada pela companhia, lembra de curtir, compartilhar e lembra também que mês que vem a gente está aqui junto de novo. Um beijo e até lá!